Aleluia! Diga, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Na minha angústia eu invoquei o Senhor e Ele escutou o meu clamor. A terra se abalou e tremeu, o céu trovejou e desceu, do alto me estendeu a mão. Na minha angústia eu invoquei o Senhor e Ele escutou o meu clamor. A terra se abalou e tremeu, o céu trovejou e desceu, do alto me estendeu a mão. Me tomou, me livrou das muitas águas, me trouxe a um lugar espaçoso, fez meus pés velozes como os da costa, e nas alturas me levou. Vive o Senhor, hey! Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Vive o Senhor, hey! Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele vive. Oh, te adoramos, Senhor. Na minha angústia eu invoquei o Senhor e Ele escutou o meu clamor. A terra se abalou e tremeu, o céu trovejou e desceu, do alto me estendeu a mão. Ele nos tomou, me livrou das muitas águas, me trouxe a um lugar espaçoso, fez meus pés velozes como os da costa, e nas alturas me firmou. Vive o Senhor, hey! Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Vive o Senhor, hey! Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia. Me tomou e livrou das muitas águas, me trouxe a um lugar espaçoso, fez meus pés velozes como os da costa, e nas alturas me levou. Vive o Senhor, hey! Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Vive o Senhor, hey! Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Vive o Senhor, hey! Bendita seja a minha rocha. Declare isto, igreja. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Vive o Senhor, hey! Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus. Vamos declarar isso mais uma vez. Ele é a nossa salvação. Vive o Senhor, hey! Bendita seja a minha rocha, exaltado
seja o Deus da minha salvação. Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Jesus, bendito seja o Deus, minha rocha inabalável. Aleluia, tu és digno, Senhor, tu és Senhor. Dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém sem a Bíblia, eu queria que você deixasse ele segurar um pedacinho dela agora. Levante bem alta a sua Bíblia, vamos levantá-la. Que privilégio podermos ter a palavra de Deus. Vamos declarar juntos o poder dela? Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, que nesta noite tu queimes os lábios do pregador, Senhor. Dá-lhe sabedoria, conceda-lhe graça, tua unção, para que a tua palavra, Senhor, viva, nos edifique, nos console e nos exorte. Que a tua palavra, Senhor, nesta noite possa trazer esperança. Que a tua palavra provoque, ó Pai, salvação, reconciliação para aqueles que estão longe, separados do Senhor. Não apenas os que se encontram nesse grande templo, mas aqueles que pelo mundo afora podem ouvir a tua palavra nesse instante, através da internet, da televisão, no nome de Jesus. Amém. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, Deus vai falar comigo agora, através da sua palavra. Vamos assentar. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Há um momento quando o apóstolo abre o coração e começa a dividir a palavra. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 22. Semana passada, os Jogos Olímpicos começaram, as Olimpíadas. Milhares de atletas de tantos países chegaram ali em Londres. E eles chegaram carregando no coração uma expectativa. Como eu vou voltar para o meu país? Como eu vou voltar para minha casa? Como eu vou voltar para os meus amigos? Como eu vou voltar? Um grupo, no meio de milhares, esse grupo vai voltar carregando uma medalha. Alguns voltarão com várias medalhas, mas alguns voltarão sem nenhuma medalha. Essa questão dos jogos, das corridas, das lutas, não é alguma coisa nova. Isso vem de séculos e séculos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, e lá em Coríntios era tão comum esses jogos, essas corridas, essas lutas. E Paulo escreve dizendo assim, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 22, ele diz:
Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta, em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olhe para mim. Pior do que chegar em último lugar, pior do que ser derrotado, é ser desqualificado. Pior. Aquele que correu e não venceu, ele correu. O que foi desqualificado, ele volta desonrado. Na nossa caminhada, Paulo está mostrando aqui algo tão forte para todos nós. Quando ele diz que todos nós estamos numa corrida, todos nós, a nossa disputa nunca é com o outro, é uma disputa conosco. Nosso grande adversário, meu grande adversário tem um nome, chama-se Márcio Roberto Vieira Valadão. Eu disputo só com ele. Só com ele. Só com ele. Eu não me comparo, eu não quero disputar nada com ninguém. É comigo. Quando Paulo toma esse foco aqui, ele toma esse exemplo aqui do corredor, ele dizendo, verso 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Mas ele diz assim, correi de tal maneira que o alcanceis. Quando ele diz isso, que eu posso correr de tal maneira que eu posso alcançar esse prêmio, mas alguns nem entram na corrida. Aqueles que chegaram lá em Londres, eles passaram assim por tantos exames, tantas provas, tantas competições, porque as Olimpíadas elas têm um padrão. Não é qualquer um que chega lá e diz eu quero ser. Não. Quando ele chega ali, ele já chega como um vencedor. Já entra ali naquele desfile e praticamente bilhões de pessoas assistiram o início das Olimpíadas e aquele desfile dos atletas. Todos eles com uma expectativa. Seus familiares com a mesma expectativa, seus compatriotas com a mesma expectativa, como eles vão voltar? Agora, na nossa vida, Paulo está dizendo, correi de tal maneira que alcanceis, que prêmio é este? No verso 25 ele diz assim, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Aqueles que chegaram ali, não era uma vida muito fácil para muitos deles em determinados esportes. Era levantar às 4 horas da manhã, treinar até o meio-dia, ter uma comida tão diferente da comida normal, voltar novamente para o treino, muitas coisas que os outros colegas dele faziam, ele não fazia. Então, a vida dele, o foco dele era esse. Eu vou para as Olimpíadas. E eu vou ganhar a medalha de ouro. Agora isso não vem por acaso. Não é uma questão de sorte.
É uma questão de abrir mão, de treinamento. E o verso 25 diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E Paulo diz assim: corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desclassificado. Há impedimentos. Eu queria mostrar para os irmãos os impedimentos do corredor. Em Gálatas capítulo 5, o versículo de número 7, Gálatas capítulo 5, o versículo de número 7, Paulo sempre vai estar usando figuras assim, olímpicas, se pudermos dizer, dessas corridas, dessas lutas. Em Gálatas capítulo 5, Paulo volta e diz assim: vós corris bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Nós temos aprendido algo que eu sempre tenho falado para os meus irmãos: tudo na vida é como termina, é que se conta. Eu confesso que muitas vezes vem uma angústia no meu coração. Eu choro muito. Quantas vezes eu celebro um casamento, abençoo, e eu vejo que aquele casal tem tudo para viver uma vida linda. E no meio do caminho se desgraçam. Vejo pessoas que vêm para Jesus, amando a Jesus, apaixonados por Ele, não perdem um culto, leem a Bíblia, cantam, adoram, mas no meio do caminho vão esfriando. Vejo alguns que começaram tão bem, mas tão bem mesmo. E a gente olha como pastor e diz: olha, aquele ali vai ser um futuro pastor da igreja. Tão cheio de vida, tão cheio de unção, tão cheio de graça. E no meio do caminho, ele desgraça a vida. Paulo está dizendo exatamente isso. Vós corris bem. Você estava indo direitinho. Você estava indo de uma forma correta. Você estava indo muito bem. E ele diz: quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Nossa fé, ela está baseada na obediência. A obediência ao Senhor, a obediência à palavra, a obediência aos princípios da palavra, a obediência aos compromissos com a igreja. E dentro dessa corrida, existem aqueles impedimentos que muitas vezes nós criamos, impedimentos que nós mesmos buscamos, impedimentos que Satanás levanta, impedimentos que os outros colocam na nossa vida. Por isso Paulo diz: vós corris bem. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, será que sou eu? Tantas pessoas começam bem. Tantas pessoas começam bem. Jesus chamou Judas, chamou Pedro, chamou os 12. De repente você vê o Judas estragando a vida dele. Você encontra depois Pedro negando o Senhor numa hora de que não era para negar. Um acha até que não tem jeito de voltar para a corrida e se mata. E outro se arrepende, volta e assume a mesma posição. A nossa vida para. Ou seja, nessa corrida, quando nós abandonamos o Senhor, não é Ele que nos abandona, nós o deixamos. Nós o deixamos. Então nessa corrida, Paulo diz: você está correndo bem, vós corris bem. Sua velocidade era essa mesmo. Sabe, o prêmio não é para aquele que chega em primeiro lugar. Ou seja, não existe uma disputa, quem chega em primeiro lugar. O prêmio é para a persistência. A palavra diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
coroa da vida, a medalha de ouro. Ser fiel até morrer. Ser fiel durante toda a sua vida, ser fiel na sua juventude, ser fiel no seu casamento, ser fiel na sua história, ser fiel até morrer. Nós não disputamos nada com ninguém. O prêmio para nós não é quem chega primeiro. Isso é irrelevante para Deus. Sabe, o prêmio é você ser fiel até o fim. Chegar até o fim. Chegar realmente até o fim. Até o fim. O que está impedindo você de correr? Pergunta é essa. Sabe, a nossa fé é mantida por uma coisa que é o amor. É chamado primeiro amor. Quando a pessoa vem para Jesus, ele é apaixonado, ama Jesus, está ali, participa, vibra, anda, chega, ninguém o segura, ele está exalando, até o suor dele é amor a Jesus. Eu amo Jesus. O carro dele é cheio de adesivos, na mala dele, onde ele vai, tem folhetos, aonde ele fala, onde ele chega luz, não é assim? É algo tão lindo, ele fala com todos. Mas quantas vezes impedimentos que ele cria na cabeça dele, impedimentos quando ele valoriza determinadas palavras que foram proferidas por Satanás, impedimentos quando você vê outro que deveria ser um exemplo, passa a ser um escândalo para você. Impedimentos sempre vão existir, mas é preciso que você não olhe, querido. Os impedimentos vêm, ou você pode voltar, ou você pode ultrapassá-los. Por isso Paulo diz: vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Em Filipenses capítulo 3, o versículo de número 14, existe um prêmio, a medalha que o Senhor tem. Não pense você que seja essa medalha assim de ouro, prata e bronze, não é assim. Deus não tem prêmio de consolação, Ele tem só um prêmio, e esse prêmio é Jesus, é conhecê-lo. Por isso Paulo diz assim no verso 14, Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nosso alvo é esse, viver aqui na terra, amando Jesus, conhecendo Jesus e sendo como Jesus aqui. O prêmio é esse, é tão diferente. No capítulo 12 de Hebreus, o versículo 1, ele volta exatamente afirmando essa questão de nos prepararmos nessa corrida. Hebreus capítulo 12, o verso 1 e o verso 2. Hebreus 12, os dois primeiros versos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Vamos falar? Corramos, outra vez? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas olha o verso 2, diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Jesus Cristo veio com um propósito. Ele veio com esse propósito de alcançar essa vitória. Quando você vê todos os impedimentos, desde o seu nascimento, há sempre uma perseguição. Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo.
Depois você o vê no seu ministério, como ele era tão perseguido. Agora Jesus é o nosso exemplo. É o nosso exemplo. Ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, você é minha testemunha. Filho, existe uma nuvem de testemunhas em sua volta. Os anjos de Deus, os demônios te veem, seus amigos te veem, seus familiares te veem. Há uma nuvem de testemunhas em sua volta. Em cada competição lá em Londres, milhares de pessoas estão assistindo no local. Milhões, em determinadas competições, bilhões estarão assistindo aquela competição. E aqui o escritor diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe, essa nuvem de testemunhas aí em sua volta. Há uma nuvem de testemunhas que está aí, em sua volta. A palavra diz: desembaraçando-nos de todo o peso. Aqueles nadadores, alguns, eles chegam a depilar o corpo todo. Eles tiram até esses fiozinhos de cabelo, fica lisinho, lisinho, lisinho. Pode falar assim, mas como? Um cabelinho pode atrapalhar? Pode atrapalhar. Ele fala sobre duas coisas: desembaraçando de todo o peso e do pecado. O que é o peso? Peso são aquelas situações que nós colocamos na nossa vida, que nos atrapalham. Peso não é pecado. Peso é confusão que a gente arranja para a gente. Peso é rolo, usando uma situação nossa assim, peso é rolo. Sabe o que é rolo? Você entra em rolo que você tem nada a ver com aquilo. Eu já entrei em muito rolo, que não tinha nada a ver. Me lembro de um sofrimento que eu tive tão grande. Um dia, me pediram para ser fiador. Era uma pessoa, chegou e disse: pastor, o senhor vai ser meu fiador. E eu fui. O moço morou tanto tempo na casa, mudou, deixou a conta toda sem pagar. Eu encontrava com ele, dizia: ei, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E um dia eu recebi uma intimação, me comparecer diante de um juiz. Nunca tinha ido na minha vida. E nem o moço foi lá, eu tive que ir sozinho. Envergonhado. Tive que pagar um valor tão alto. Eu arranjei rolo para a minha vida. A Bíblia diz para a gente não ser fiador dos outros. Você pode ser fiador em duas condições. Se você falar assim: se ele não pagar, eu pago. Para você falar: se ele não pagar, eu pago, você tem que ter dinheiro para pagar. Mas não é só ter o dinheiro para pagar, você tem que falar: eu pago com alegria. Eu paguei, mas sem alegria nenhuma. Paguei com raiva. E esse moço sumiu. Sabe o que é isso? Sumiu. Mora aqui em Belo Horizonte, sumiu. Se você quer perder um amigo, empresta dinheiro para ele. Você vai arranjar rolo. Dinheiro é para dar. Você tem que dá para ele. Dá. Quantas vezes você entra em confusão? Um dia encontrei um moço dizendo: pastor, olha, eu já fui empresário. Eu tive 4 empresas. O importante não é se ele já foi empresário, é quanto tempo ele foi. As 4 empresas faliram. Quantas vezes pessoas dizem: entra em tanto rolo, pisa isso. Pisa você ter coisas fora da hora. Pisa, sabe, você tem que ser livre. Por isso que Jesus falou assim: o meu fardo é leve. Sabe, seguir Jesus, a pessoa é livre, não tem rolo nenhum.
É solto, é solto. Jesus diz: meu fardo é leve. Se está pesando, é rolo. Nossa vida é leve. É leve, leve, solta. Ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso. Peso você sabe o que é. Agora tem o pecado. Pessoas que entram no pecado, aí é uma confusão. Mentira é pecado. E muitas vezes, para ele consertar uma mentira, ele conta outra mentira. Daí a pouco ele está vivendo uma mentira. Há poucos dias eu estava atendendo uma moça, e ela ligou para mim desesperada: pastor, me ajuda, me ajuda. E chorava, e chorava. Eu disse: o que é, filha? Ela disse: eu conheci um moço na internet. E coloquei a foto. Não era minha foto, coloquei outra foto. E ela disse: eu sou Caolha, pastor. E ela foi descrevendo como que ela era. E durante meses os dois se corresponderam. E o moço estava apaixonado por ela. Ele disse, e ela disse para mim: ele está vindo aqui na minha casa, o que eu faço? O que eu faço? Pecado é pecado. Pecado só tem uma solução. Todo pecado abandonado e confessado é perdoado. Muitas vezes a pessoa perde a confiança, é outra coisa. Mas ela pode ter o perdão, mas muitas vezes não tem mais a posição. É outra situação. Essas duas coisas impedem. Nessa corrida, o peso e o pecado que tem nas mãos nos assedia. E discorramos com perseverança a carreira que nos está preparada. E qual é essa carreira? Como chegar até o fim? O verso 2 diz: olhando para o autor e consumador da fé. Olhe para ele. Não tire os olhos dele. Não tire os olhos dele. Olhe para Jesus. Fixe seus olhos nele. Corra. Sabe, cada dia fique mais parecido com ele. É pena que tem muita gente hoje que não entende o que é ser cristão. Muitos imaginam que aquela questão é só oba-oba, festa-festa. É mais do que isso. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. É você viver aqui na terra parecido tanto, tanto, tanto com Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 4, o versículo de número 7. O apóstolo, no final da sua vida, poucos dias depois ele seria morto, mas ele olha e faz uma retrospectiva. Ele pôde escrever para seu filho Timóteo dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Verso 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Combati o bom combate. Querido, na nossa caminhada, a nossa fé não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam. Alguns dizem assim: vem para Jesus, sua vida vai ficar tão gostosinha. Vem para Jesus, sua vida vai ser assim, tãoinha. Não, é luta, filho. Sabe, é luta. É luta para você manter a sua santidade. É luta para você vencer as suas tentações. É luta para você ser íntegro. É luta para você ser aquele marido segundo a vontade de Deus. É luta para você criar os seus filhos no caminho do Senhor. Há uma luta. Jesus Cristo, ele enfrentou essa luta. Paulo, ele dizia aqui no final da sua história: eu combati o bom combate. Combati o bom combate. E quando é que o combate é bom? Quando é que o combate é bom? É quando você entra nele, já tendo a certeza
da vitória. Esse é o bom combate. E ele diz: eu completei a carreira. Eu não parei no meio do caminho. Eu não desisti. Eu completei a carreira. O prêmio lá nas Olimpíadas é para quem chega em primeiro lugar. Mas para nós, para nossa fé, tem nada disso de primeiro, querido. Você não está disputando nada com ninguém, é com você. É que você chegue até o final. Eu creio que é vívido para todos nós aquela imagem daquela mulher lá nas Olimpíadas em Los Angeles, naquela maratona, quando os atletas entraram, passou tanto tempo, e aquele estádio estava tão cheio, quando entra por último, uma mulher. E aquela cena fala tanto comigo. Ela entra assim com as pernas abertas, depois de caminhar e correr milhares de metros, e ela vai se arrastando, se arrastando. Há um silêncio em todo o estádio. O foco todo do mundo inteiro está ali naquela mulher. E ela chega até a linha de chegada. E ali desmaia. Completei a carreira. O prêmio não é para quem chega em primeiro lugar. É que você chegue até o fim, querido. Chega até o fim. Não pare. Quando o Senhor disse para Ló, sai dessa cidade, eu vou destruí-la, Ló. Mas você não olhe para trás, Ló. Não olhe para trás. Sabe, não olhe para trás, olhe para frente. Olhe o que eu tenho para você. Não olhe para aquilo que você deixou para trás. Quantas pessoas se perdem na vida porque olham para trás. Olha de onde eu saí, como é que era a minha vida, como era isso, como era aquilo. Olhe para frente. Não se transforme numa mulher que virou uma estátua de sal. Jesus Cristo disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela parou e olhou para trás. Olhe para frente. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira. Mas ele não disse, parou ali, ele disse: guardei a fé. Eu sou pastor, estou no ministério há 44 anos. E uma das coisas tão tristes é quando eu encontro um colega meu que no meio do caminho abandonou, com o coração cheio de amargura, um coração tão ferido. Outras vezes abandonou até a esperança em Jesus. Mas o importante é você chegar no final e poder dizer: eu guardei a fé. Eu guardei a simplicidade da fé. Eu guardei a inocência de criança. Eu guardei a pureza do coração. Eu guardei a integridade da minha vida. Eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Paulo se transforma no nosso exemplo, ao ponto de ele dizer: eu combati o bom combate. Combati o bom combate. Completei a carreira. E guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Voltando para 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 27. Essa palavra desqualificado. 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Fale comigo: desqualificado.
Fale com o seu irmão: desqualificado. Essa mesma expressão nós encontramos em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versos 5 e 6. 1 Coríntios, capítulo 13, versos 5 e 6. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Não é você pedir para o outro te examinar, não, hein? Tem gente que quer examinar a vida do outro. Você tem que examinar a você mesmo. A palavra diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Põe seu dedo assim, pega o seu indicador, põe em cima do verso 9. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. O que significa isso? É que você está sendo fiel. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Há muitos que já foram reprovados. Sabe, a nossa vida, essa caminhada com o Senhor. E verso 6, ele diz: mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Quando você lê Tito, capítulo 1, verso 16, Tito, capítulo 1, o verso de número 16, o mesmo texto, a mesma palavra reprovado, você vai encontrar aqui. Diz assim a palavra: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. A mesma palavra. Hebreus capítulo 6, depois de Tito é Hebreus. Hebreus capítulo 6, o verso 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Agora nós vamos ver o texto todo de reprovação em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28. Nessa corrida, o desqualificado, encontramos todo esse texto dizendo, Romanos capítulo 1, a partir do verso 28. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, isso é forte demais. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Para terminar, eu queria que você voltasse comigo. 1 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 10, verso 9. O que desqualifica de uma forma bem específica? 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 9. Não ponhamos o Senhor à prova. Quem está à prova somos nós, não Deus. Não ponhamos o Senhor à prova.
Mas agora a pergunta é: como que eu vou colocar Deus à prova? Eu que estou sendo provado, não? Quem corre sou eu, não é Deus. Deus não tem que provar nada para ninguém. Mas muitas vezes nós colocamos Deus à prova. De que forma? No capítulo 10, no verso 1, quando ele usa essa expressão desqualificado, a Bíblia começa a dizer assim, capítulo 10, verso 1 Coríntios 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Verso 10. Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Como que está escrito aqui? Não ponhamos o Senhor à prova. Como é que nós colocamos o Senhor à prova? Aqui está escrito. Primeira coisa, quero ver com os irmãos, para terminar, 8 maneiras de tentar a Deus, de pôr Deus à prova. Em primeiro lugar, é murmurar. Olha o que está escrito aqui de uma forma tão clara, a respeito da murmuração. Versículo 10. Nem murmureis. Sabe, na nossa vida, a palavra diz: em tudo dai graças. Em tudo. Murmurar, nós temos aprendido o que significa. Murmurar é dizer: se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Murmurar é você falar: olha, se eu fosse Deus, Deus já teria arrumado marido para mim. Se eu fosse Deus, eu não seria careca. Se eu fosse Deus, eu não pesaria o que eu peso. Se eu fosse Deus, eu não teria nascido aqui no Brasil. Murmurar significa que Deus está errando comigo. Isso é murmurar. Isso é tentar a Deus. Tentar. Em segundo lugar, a incredulidade. Quando você lê esse texto aqui, e você vai percebendo todo o nível de incredulidade, tudo aquilo que foi feito durante toda aquela caminhada, depois deles terem visto tudo, e permitiram que o coração fosse marcado pela incredulidade. Em terceiro lugar, a rebelião. Quantas vezes durante o Êxodo o povo se rebelou contra Deus? E se rebelou ao ponto de blasfemar, se rebelou ao ponto de trazer impropérios para ele. Em quarto lugar, o povo provocava Deus. O Salmo 78 é um salmo para você ler, e durante todo esse salmo você vai percebendo como que o povo provocava o Senhor. Em quinto lugar, para eles voltarem atrás, terem o coração, posso dizer assim, endurecido. A que cobiçaram, estavam assim com o coração cheio de cobiça. Sabe, nessa caminhada, o número 7 é a cobiça e o pecado.
Mas quando você lê o que está escrito em Marcos, capítulo 7, 19 até 21, há um momento quando a gente entende que nessa caminhada o nosso problema é um problema mais profundo, é o problema do coração. Olha o que está escrito, Marcos capítulo 7, 19 a 21. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso impede a caminhada. A idolatria. A idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Ou Deus é o primeiro, ou Ele nunca será o segundo. A idolatria. A idolatria não é apenas aquele Deus, aquela imagem feita de barro, de pedra, de ouro ou de prata. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus. Até sua casa pode ser um ídolo. Tem gente que não quer ter uma célula em casa, porque pessoas vão pisar no tapete, ou vão sujar a casa, ou vão usar o banheiro de uma forma indevida. Virou um ídolo. Não é que nós vamos viver com a vida bagunçada, não é isso. Mas a compreensão é essa, é tudo. Por isso, nesta noite, voltando ao nosso coração, Paulo termina o texto dizendo: mas esmurro o meu corpo. Eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu vou pedir que os vencedores se coloquem em pé. Há uma música que vamos cantar, vencedor, vencedor. E você vai assumir essa sua posição agora. Dê ao irmão que está aí pertinho de você a sua mão. E diga: meu irmão, chegou a hora de nós chegarmos realmente a esse nível. Eu não estou em Londres, eu estou aqui em Belo Horizonte, mas eu sou um competidor. Pelos corredores, deem as mãos, os corredores estão abertos. Querido, talvez você diga assim: pastor, essa é uma palavra dura, mas é uma palavra do treinador para você. Eu não posso passar a mão na sua cabeça, querido. O treinador muitas vezes fala: vai, você tem que ir, você vai conseguir, você pode, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Filho, se você soubesse quem é você aos olhos de Deus, sabe por que o diabo vem para te tentar? É porque você não sabe a plenitude da vida daquele que está em você. Como que você pode ter uma família linda aqui na terra? Como você pode ser um esposo maravilhoso, uma esposa, um filho? Maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. O mesmo Espírito que habitou em Jesus, habita em nós. O mesmo Espírito. Passamos por lutas, provações, pedimos força nas sensações, mas você vai declarar sempre: Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor. Sabe aqueles que estão lá em Londres, há poucos dias, mas uns já estão voltando derrotados. Outros já estão na primeira página, não é assim? Medalha de ouro.
para nós entendemos isso. O prêmio não é para quem chega em primeiro lugar. Talvez você seja o último. Vai chegar com aquela mulher, com as pernas abertas, mas vai chegar. E quando você chega, abre os olhos. Ali está o Senhor. Bem está, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Passamos lutas, provações, pedimos força nas tentações, declaramos Tu és Senhor. Enfermidades, perda e dor, pedimos cura ao Consolador, declaramos Tu és Senhor, o vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. Atravessamos opressões, nos fazes fortes nas aflições, declaramos Tu és Senhor. Nos levantamos, escuridão, nos levantamos nesta nação, declaramos Tu és Senhor, o vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós, o vencedor. Salvaste o pecador, nós declaramos Teu louvor, o vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós, o vencedor, o vencedor. Estou do lado do Rei, Senhor Salvador, nele eu sou o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. Declare o vencedor, o vencedor, o vencedor.
vencedor. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. A medalha que os atletas olímpicos recebem, ela fica pendurada no peito. A palavra do Senhor diz que é uma coroa para os seus filhos. Daniel, o profeta, ele disse: aqueles que a muitos ensinaram a verdade resplandecerão para sempre como estrelas, sempre. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia da cruz. Em troca da alegria, querido, daquilo que Ele tem preparado para você, você pode suportar muitas vezes o abandono, suportar as calúnias, suportar a solidão, suportar o abandono dos seus familiares, suportar, quem sabe até, o desprezo do seu marido, dos seus filhos. Suportar. Mas você olha, há um prêmio. Os homens podem nunca ver aquilo que os nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos jamais escutaram, nem tampouco chegou ao nosso coração. É o que o Senhor tem reservado para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem. Aquele espetáculo que foi a abertura das Olimpíadas é uma coisa tão fraquinha, tão nada, diante daquele momento, quando seus olhos fecharem, e no momento que seu coração para de pulsar, e você abre os olhos e vê tudo que Ele preparou. Tudo que Ele preparou, Ele te recebe. É quando você se vê, não mais um corpo decrépito, velho. Não, tudo novo. O prêmio. Mas a alegria de você desfrutar desse prêmio aqui, começar a viver aqui, como nós acabamos de cantar, como um vencedor. Você é esse vencedor, meu irmão. Se você está aqui, é porque você é um vencedor. Porque você não é acomodado, você está querendo Deus. Ele diz: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o coração. E você está aqui com todo o seu coração. Por isso, com as mãos no seu peito, feche os seus olhos e ore dizendo: Senhor Jesus, Tu me conheces, Tu sabes que eu te amo. Nessa corrida eu tropecei tantas vezes, mas o Senhor estendeu a mão, me levantou e caminhou comigo. E eu quero, Senhor, chegar até o fim. Perdoa-me, Senhor, por tantas vezes que eu quis desistir, mas o Senhor me fez voltar novamente para a corrida. E eu quero olhar firmemente para o Senhor. Nunca mais quero olhar atrás. Quero cumprir o que o Senhor disse. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Eu quero ser digno de ser amado pelo Senhor. Eu quero ser digno e ser querido pelo Senhor.
Eu quero ser digno de viver te amando, te servindo, te querendo. E eu quero começar hoje essa nova etapa na minha vida. Eu volto, Senhor, ao meu primeiro amor, para nunca mais te deixar. E eu, Jesus, que tenho ouvido tanto do Senhor, mas até hoje não entreguei a minha vida. Nesta hora, eu abro o meu coração e eu te convido, ó Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que estava desviado, agora não estou mais, porque eu volto na confiança do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. Só o Espírito Santo se movendo em nosso meio. Eu quero fazer uma oração, mas você não vai repetir essa oração. Quero orar sozinho. Quero orar por você que um dia caminhou com Ele e se desviou, mas que hoje você volta à corrida. Como um pródigo, você corre para os braços dele, e o Pai corre em direção a você, para colocar a medalha no seu peito, o anel de filho. Quero orar por você, que pela primeira vez